Irmãos, então semana passada a gente estava terminando, né, o segundo mandamento. O segundo mandamento que é não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a gente estava vendo o segundo mandamento, tá terminando ele, né? E nós vimos no finalzinho dessa questão do segundo mandamento a questão do princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto é essa realidade que, quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que oferecer um culto do jeito que Deus quer receber. Deus é quem decide como deve ser prestado o culto a Ele, né? Não pode ser um fruto da nossa capacidade, da nossa criatividade, não. Não, o culto tem que ser oferecido a Deus conforme a vontade de Deus, né? Deus é quem decide e é Deus quem dita, né, como que vai ser prestado o culto a Ele, tá? E aí a gente viu a gente estava vendo algumas questões que fazem com que você distorça essa adoração a Deus. A gente viu a simonia, né? Deixa eu ver qual era o nome da outra aqui. A superstição, a simonia, e ficou faltando aí o sacrilégio e o desprezo pelo culto a Deus. O que seria a superstição? A superstição é quando você traz elementos do culto pagão para dentro do culto divino, e a simonia é a prática de vender as dádivas de Deus para a igreja. Então, Deus ele não quer superstições, né, no culto a Ele. Por isso, isso é uma distorção, uma corrupção do culto. E a simonia, porque Deus deu as coisas de graça, você não pode nem comprar e nem vender, né? A moeda no reino de Deus é a fé, é o amor, ou seja, é graça de Deus, não pode ser comprado, né? Não pode ser comprado, não pode ser vendido. Então, essas duas coisas são corrupções, tanto a simonia como a superstição. E a gente vai agora dar uma olhada no sacrilégio e no desprezo pelo culto a Deus para fechar, né, essa questão, e depois, para concluir, a gente vai ver as razões específicas que Deus deu para que nós cumpramos esse mandamento, né? Então vamos ver primeiro o sacrilégio. O sacrilégio é tratar as coisas sagradas como se elas fossem imundas, né? O que é um sacrilégio? A palavra sacrilégio, ela significa isso, você tratar coisas sagradas como se elas fossem imundas. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 7, versículo 6. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, né? Não deis aos cães o que é santo. Então, não pratiquem sacrilégio, não tratem coisas sagradas como se elas fossem imundas, né? Você não se preocupa quando, né, você vai dar uma comida para um cachorro, você não tem a mesma preocupação que você tem quando você vai dar uma comida para o seu filho, assim eu espero, né? Que você tenha mais preocupação com a comida que você dá para o seu filho do que você dá para o seu periquito, para o seu cachorro, para o seu gato. E eu não estou falando aqui de maltrato de animais, né, irmãos? A questão não é essa. Eu tenho aqui 2 cachorros, 2 gatos, tartaruga, não sei quantas galinhas, galo, fora os passarinhos que comem os abacateiros nossos aqui. Enfim, eu não tenho problema nenhum, trato muito bem meus animais. Você pode ver que eles estão todos aqui muito saudáveis, né? Mas a questão aqui é que existe um nível de coisa. Você pode, se eu vejo um cachorro meu comendo alguma coisa no chão, né? Ou se ele é natural, eu não me preocupo com isso, né? Mas se eu vejo uma criança comendo uma coisa no chão, eu fico preocupado,
fico preocupado. Então, as coisas têm seu lugar. Você não pega uma coisa sagrada, limpa, pura e coloca na boca de um animal, certo? Porque é sujo, porque é imundo, não tem o mesmo nível de limpeza. Então, o sacrilégio é quando você trata as coisas espirituais de Deus, coisas divinas, como coisas de menor importância. Então, aqui, se você for uma pessoa muito literalista, né, que é complicado, você tem que ser espiritual na sua interpretação da Bíblia, né? Você tem que saber interpretar as figuras de linguagem, você tem que saber interpretar o que está acontecendo. Se você for muito literalista, você vai falar assim, então quer dizer que eu não posso jogar o pão da ceia para os cachorros. Eu acho que realmente não é bom você jogar o pão da ceia para os cachorros, né? É bom você não fazer isso, né? O pão da ceia é para ceia, né? Se nem pessoas que não são batizadas, que não estão em comunhão com a igreja, não podem participar da ceia, seria muito errado você dar a ceia para os cães. Isso com certeza, não tem problema nenhum. Mas não é só isso que está sendo proibido aqui. Não é só isso, não. A questão aqui não é só o pão da ceia literal, um alimento físico, né, sendo jogado a cães literais, animais ali, né, realmente cachorros, né. Não é isso, é uma questão aqui espiritual. Então, é mais fácil a gente entender o sacrilégio por meio de exemplos do que explicações, né? Ficar explicando muitas vezes pode ser que você não vai entender, mas se eu te der exemplos, vai ficar mais fácil de compreender o que é um sacrilégio. O sacrilégio, ele é praticado quando, por exemplo, nós tratamos o batismo como uma brincadeira, não é? Faz piada, brinca com o batismo. Quando a gente, por exemplo, trata a ceia do Senhor como um mero ritual, é um mero ritual, né? Só vamos lá, né? Todo mundo troca ali o cálice, tal, bonitinho, muito divertido, mas só um ritual. Né? Você está tratando coisas santas como se fossem imundas. É sacrilégio. Quando a pessoa trata a palavra do Senhor como uma palestra, né? Fui lá na igreja, né? Tanto o pregador, eu estou falando isso não só das pessoas da igreja, porque o pregador pode tratar também a pregação dele como uma palestra. Ele pode não reconhecer aquilo que ele está fazendo como um ministério espiritual de pregação da palavra de Deus, e aí ele trata aquilo como uma palestra, né? Quando a pessoa trata, por exemplo, a Bíblia como um livro qualquer, não reconhece o valor sagrado, espiritual, eterno das Escrituras, né? Ou a pessoa trata a pregação, e a pregação, quando a pregação não é sobre a vontade de Deus. Se você vai numa igreja, o pregador não está pregando sobre a vontade de Deus, né? Mas sobre os desejos dos homens, então você está diante de um sacrilégio, né? A pessoa ali, ela está pregando, certo? Ela tinha que estar pregando sobre a vontade de Deus, é um momento sagrado, é um momento santo, em que ela tem que abrir a palavra de Deus e pregar o que é que Deus quer para a sua igreja, para a sua noiva, para o seu povo, mas ao invés disso, ele fala sobre os desejos humanos, sobre as vaidades humanas, sobre o ego do homem, o ego dele, a opinião dele, a vontade dele, ou a vontade das pessoas que estão ouvindo o que ele está dizendo. Sacrilégio, né? O sacrilégio, irmãos, ou até você pensar assim, quando os louvores, nesse momento do culto é sagrado, ali Deus tem que estar sendo adorado. Os louvores estão sendo cantados, eles têm que ser para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus na sua soberania, na sua santidade, na sua misericórdia, no seu amor. Nós temos que falar sobre a natureza de Deus, sobre as obras que Ele fez, sobre as coisas que Ele faz. Mas, se os louvores não são sobre isso, eles tratam sobre outros assuntos que não são a glória de Deus, sacrilégio.
Isso é sacrilégio. Você está tratando coisas sagradas como se fossem comuns, como se elas não fossem santas, né? O sacrilégio, ele anda, por incrível que pareça, muito próximo da superstição. Ele anda assim, ó, com a superstição. Por quê? Porque quando a pessoa começa a tratar essas coisas sagradas dessa maneira, o que acontece é que ela começa a honrar aquelas regras que Deus não estabeleceu, certo? Então, o que é superstição? Deus não estabeleceu uma regra, eu trago aquela regra do paganismo para a igreja, estabeleço, não é Deus quem estabeleceu aquela regra, a pessoa começa a obedecer. E o que é o sacrilégio? Eu pego aquelas regras que Deus estabeleceu e não respeito, né? O caminho inverso. Quando a pessoa ela está no sacrilégio, ela começa a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela, ao mesmo tempo, ela dá importância extrema para coisas que Deus não mandou e dá nenhuma importância ou pouca importância para aquilo que Deus mandou. Então, as duas coisas vão ali juntas, ó. Ela rejeita o mandamento de Deus ao mesmo tempo que ela recebe os mandamentos dos homens. Isso, o sacrilégio, então, ele anda junto com a superstição. Bom, isso é o sacrilégio. E o desprezo pelo culto a Deus, né? Como é que uma pessoa despreza o culto a Deus? Ela despreza o culto a Deus quando ela trata o culto como uma coisa dispensável, de menor importância, de pouca relevância. Então, alguém pode, por exemplo, achar que não é importante frequentar o culto, né? Ela pode achar que não é importante frequentar o culto, né? Ou frequentando, ela pode não participar de fato do que está acontecendo, né? Aquela pessoa que vai no culto, mas não está louvando a Deus, na hora da palavra não está recebendo a palavra de Deus, na hora da oração não está buscando a Deus, fica no celular, Facebook, entendeu? Verificando o WhatsApp toda hora. Nossa, é uma pessoa muito importante, né? Ela é muito importante, todas as mensagens dela são urgentes, ela não pode esperar uma hora. Por quê? Porque ela despreza o culto a Deus. Aquele momento não é importante. Ou ela acha que não é importante ir, ou indo não acha importante de fato participar do que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, ele passa a estar na igreja não para adorar a Deus, mas buscando outros interesses. Vamos dar uma olhada num texto muito interessante lá de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 a 14. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 14. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, presta atenção, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então aqui ele descreve um tipo de pessoa que estava no culto, que estava na igreja, certo? Mas ao mesmo tempo que eles estavam lá na igreja, enquanto eles estavam na igreja, eles se regalavam, eles eram místicos, eles estavam praticando a luxúria, eles estavam com os olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, com desejo por mais e mais pecado, não é? Então, a pessoa está lá, mas não está lá. O coração dela está em outro lugar. O coração dela está na prostituição, está em outras coisas, está, sei lá, está no futebol, está no dinheiro, está na prosperidade material, alguma coisa que ele enfiou na cabeça dele que é importante e desprezou a palavra de Deus por causa disso, né?
ou a pessoa para de frequentar os cultos. Vamos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Até na época da igreja primitiva já tinha gente que achava que ir ao culto não era importante. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a Bíblia é muito clara, irmãos. Deus quer que a sua igreja se reúna semanalmente, né? Que se reúna para adorar, que adore de verdade, né? Que trate as coisas do culto com todo o respeito, com toda a reverência, com todo o amor, porque é para Deus que nós estamos fazendo, né? Então a gente tem aí essas distorções que a gente encontra na adoração, no culto. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas a gente não vai falar porque não dá tempo, também não é interessante a gente falar de tudo de uma vez, né? Tem tudo a seu tempo. Mas essas 4 coisas que são distorções. A gente precisa entender o que não pode sair da nossa cabeça, né? Tá, Lucas, você falou só de 4 distorções, 4 corrupções, né? Que a gente tem que lidar com relação ao princípio regulador do culto. Mas mesmo que eu não falei de todas as outras coisas, eu já te cantei a bola. Eu já cantei a bola para você, meu amado. É só você entender o seguinte princípio. Se você entender esse princípio, o princípio regulador do culto, todo o resto vai encaixar. As peças vão achar o seu lugar no tabuleiro. A única coisa que você tem que guardar dessa aula de todo jeito é: o culto é para Deus, a vontade de Deus é o princípio regulador do culto. O que Deus quer que nós façamos no culto a Ele. E onde é que a gente acha? Aqui. Se está aqui, pode fazer o que Deus quer que você faça. É Bíblia. Esse princípio você tem que ter. Se você tem esse princípio, o resto fica fácil. Tudo se encaixa, né? Os outros problemas que vão surgir aí ao longo da vida, você vai encontrar muitas distorções, muitas dificuldades nessa área. Beleza, você tem o princípio regulador do culto. Ó, chegou aqui uma proposta, alguém quer fazer isso aqui na igreja, acha que é legal, diz que é bonito, viu no YouTube, viu na televisão, ou veio da igreja que ele veio, era assim, fazia muito bem, as pessoas, a igreja vivia lotada, né? Então vamos fazer? É fácil descobrir se a gente vai fazer ou não, vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Tem que ser algo que a Bíblia ordena, ou no mínimo que a Bíblia permita. Se não tem nem a permissão, então para que a gente vai querer ser o inteligente, né? O criativo? Não, irmão, a gente tem que ser o obediente, né? Então, para concluir esse segundo mandamento, Deus ele nos dá algumas razões específicas para cumprir esse mandamento. Lá mesmo em Êxodo 25, verso 6, né? Ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, né? Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira, quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então essa é a motivação que o Senhor dá. São razões específicas para que você cumpra esse mandamento. Primeiro, porque Ele é o nosso Deus. Eu, o Senhor teu Deus. Ele diz: por que vocês vão fazer isso? Por que vocês vão seguir o princípio regulador do culto? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus desse negócio. Você está entendendo? Quem é o Deus desse culto aqui? O culto é para quem? É para Ele. Então, Ele é o nosso Deus, nós somos dele, nós pertencemos a Ele e Ele tem o direito de exigir de nós a adoração da forma como Ele desejar, né? Ele quer que seja assim, então amém, glória a Deus, Ele é bom, Ele sabe mais que a gente. Segundo, é porque Ele fala que Ele é um Deus zeloso, né? Zeloso, o que isso quer dizer? Que Ele é ciumento num bom sentido, né? Que Ele não se agrada de jeito nenhum que a gente misture elementos pagãos no seu culto santo. Quer dizer, se Ele é o Deus que está sendo adorado, então Ele não quer que você traga nada de fora nesse relacionamento, né? É como a pessoa que traz coisas de fora para o culto a Deus, é como aquela pessoa
que quer fazer um casamento aberto. Hoje está na moda, né? Vamos ter um relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto? É você aceitar o seu cônjuge cometendo adultério e não falar nada, né? Deus não aceita relacionamento aberto. Com Deus não tem relacionamento aberto. Com Deus o relacionamento é fechado. Ele é um Deus zeloso, que não aceita infiltrações no relacionamento, na aliança que nós temos com Ele. Terceiro, ele fala assim que ele considera como inimigos, né, aqueles que desrespeitam este mandamento, aqueles que decidem, não, que eu vou adorar a Deus aqui conforme a minha cultura, né? Minha experiência é outra, eu sou de outra vibe, eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer de outro jeito. Não, que Deus é Deus. Sabe uma coisa, desde que eu sou criança, irmãos, eu me converti muito cedo, graças a Deus. Gostaria de ter convertido com 0 anos de idade, né? Gostaria de ter convertido, já nascido convertido. Mas converti cedo, bastante cedo, com 11 anos de idade eu já era convertido. E desde pequenininho, né, quando os irmãos iam fazer alguma coisa na igreja, eu sempre lembro assim, tinha aquele negócio, né? Ia fazer um negócio na igreja, e aí o negócio ficava meio nas coxas, né? Ficava meio mal feito. A irmã falava assim, é para Deus, irmão, é para Deus, faz aí, faz, pensa muito não, né? E porque é essa mentalidade de que Deus aceita qualquer coisa, que Deus recebe qualquer coisa, é só fazer, cara, vai lá e faz. Deus é Deus, o que é para Deus, desencana, né? Pois é, não desencana não, eu tô aqui para falar para você, encana bastante, né? Porque ele considera como inimigos dignos de sofrerem vingança, né? Aqueles que desrespeitam esse mandamento e decidem o culto ao seu bel prazer, né? E por último, a motivação é que ele considera amigos e ele abençoa com misericórdia aqueles que respeitam esse mandamento. Então, irmãos, é muita coisa para motivar. Você tem o pessoal fala, né? O chicote na mão e a cenoura na outra mão, né? Deus coloca a cenourinha na frente da gente assim e o chicotinho no bumbum. Vai. De trás aqui vem um mandamento. Se você não fizer, você vai levar. E aqui na frente é a promessa. Se você fizer, você vai comer essa cenourinha gostosa. Então, a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer e fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? É uma coisa muito lógica, muito racional. Seria uma loucura adorar a Deus sem levar em consideração a vontade de Deus, naquilo que Ele deseja ser adorado, né? Bom, vamos começar o terceiro mandamento, mas se tiver alguma coisa, como a gente está fechando o segundo mandamento, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário antes de entrar no terceiro mandamento, eu acho que é melhor. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode falar agora. Bom, se não tem, então vamos partir para o terceiro mandamento. Tá. Vamos lá, 73, pergunta 73. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lá, 74. Como obedecemos ao terceiro mandamento? Devemos sempre falar de Deus com reverência e nunca blasfemar, murmurar contra Ele, falar profanidades usando o seu nome, quebrar votos feitos a Deus, amaldiçoar pessoas usando o nome de Deus, perjurar ou agir hipocritamente. Então vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Malaquias
capítulo 3, versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, aqui ele fala da boa conversação. Os que temiam ao Senhor falavam entre si, e as coisas que eles falavam podiam ser escritas num memorial a favor deles, né? Porque eles sabiam falar, né? Tinham controle da sua língua para falar das coisas de Deus. Mateus 5, versículo 33 a 37. Mateus 5, versículo 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus, né? Toma muito cuidado, porque é coisa séria. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, tomar cuidado com essas coisas, tirar palavrão, linguagem obscena, piadas obscenas na nossa boca. Muito bem. Irmãos, agora vamos começar a meditar e destrinchar esse terceiro mandamento. Então, vamos começar a destrinchar ele e pegando parte por parte. Esse mandamento trata da forma como nós lidamos, tratamos com Deus exteriormente com palavras e interiormente nos nossos pensamentos. Então, fala da forma como você fala de Deus e pensa em Deus. É disso que trata esse mandamento, ok? Mantenha isso em mente, tá? A ordem, qual que é a ordem? O que é que ele está mandando você fazer aqui nesse mandamento? Ele está mandando que nós falemos e pensemos em Deus de forma a honrar o seu nome. A honra de Deus é o objeto do assunto aqui. Esse mandamento, então, ele reúne em uma sentença. Nessa sentença, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele reúne ali o dever de todo homem de louvar o nome do Senhor. Todo ser humano tem o dever de louvar o nome do Senhor. Vamos lá em Salmos 117. Se você quiser ficar aberto aí em Salmos, nós vamos ler vários versículos de Salmos, né? É um livro muito importante para esse mandamento aqui, para mostrar assim, esse mandamento. Louvai, Salmos 117, 1. Louvai ao Senhor vós, todos os homens, todos os gentios, louvai-o todos os povos. Todo homem tem o dever de louvar ao Senhor, louvar a Deus. Não é uma coisa só da gente que vai na igreja. Deus manda que todos os homens louvem o seu nome. Todos os homens devem louvar o nome do Senhor. Por isso que todo mundo tem que converter e vir para a igreja. Né? Porque para vir louvar com a gente. Quando que a gente vai louvar o Senhor? Quando tudo vai bem, né? A gente louva o Senhor, glorifica o nome dele, exalta. Foi alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida? Louvado seja Deus. Aconteceu alguma coisa ruim? Louvado seja Deus também. Mas se a gente estiver em uma adversidade, uma situação difícil, todo homem tem o dever de clamar ao Senhor com fé. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4.
Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Está no imperativo. Todos nós temos que buscar o Senhor nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, quando nós estamos em tentação, em lutas, nós temos que buscar ao Senhor. A ordem, portanto, essa ordem de louvar ao Senhor e buscar, clamar ao Senhor quando nós estamos em lutas, louvar a Deus quando tudo vai bem, clamar ao Senhor quando tudo vai mal, né? A ordem implica em um coração alegre. Salmo 64, versículo 10. Salmo 64, versículo 10, que diz assim: o justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam. Então, aquele que louva o Senhor, o coração dele se alegra pelas maravilhas que o Senhor tem feito. E não só se alegra, mas está satisfeito. Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aqui é o salmista falando de como ele está satisfeito em Deus. O coração dele se alegra em Deus e ele está satisfeito em Deus. Ele não tem, olha, ele diz, a quem mais tenho eu no céu? Eu não tenho outra coisa, é só Deus. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é tudo que eu tenho no céu, Deus é tudo que eu tenho na terra. Então implica um coração alegre, satisfeito em Deus e uma fé, uma confiança genuína naquele que pode cuidar de nós. Vamos lá no Salmo 31, versículo 14. Salmo 31, versículo 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Então, quem louva a Deus, né? Quem, quando está na angústia, clama ao Senhor, o coração dele está alegre em Deus, o coração dele está satisfeito em Deus e ele confia no Senhor, tem uma fé genuína, né, de que o Senhor está cuidando dele. Por isso que ele clama, por isso que ele busca. Esta, irmãos, é uma boa obra que não necessariamente vai ser vista pelos homens, né? Não necessariamente as pessoas vão ver. Se você obedecer esse mandamento, não necessariamente as pessoas vão perceber que você está obedecendo esse mandamento, porque você vai estar no seu coração ali o tempo todo, louvando a Deus. Você acorda de manhã, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dizer, poxa, por que eu tenho que acordar cedo? Por que é segunda-feira? Por que isso? Por que aquilo? Você já glorifica a Deus. Você passa por uma luta, por uma situação, por uma dificuldade, você tem desespero? Não, você vai buscar ao Senhor. E quem é que vê isso? Só Deus vê isso, irmãos. Porque de manhã, a hora que você acorda no seu quarto, só Deus está vendo. À noite, a hora que você vai dormir, só Deus está vendo. Durante o dia, no que você está pensando, o que está saindo da sua boca, se é reclamação, se é murmuração, ou se é louvor, se é gratidão, se é ação de graças, só Deus está vendo, né? Embora os homens não vejam, Deus se agrada muito disso. Vamos lá no Salmo 135, versículo 3. Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Deus se agrada quando você sai para o seu serviço cantando um louvor a Deus, sabe? Quando você agradece a Deus por cada coisa boa da sua vida. O Senhor se agrada, isso é agradável a Deus. E é uma coisa que pode ser praticada por qualquer um. Você pode falar assim, mas eu não tenho assim, uma sabedoria teológica profunda, ou eu sou novo convertido, ou eu não sei fazer isso, ou eu não sei fazer aquilo, ou eu não tenho esse dom, aquele dom. Não importa. Qualquer pessoa pode fazer e cumprir esse mandamento. Salmo 150,
versículo 6. Não é uma coisa que está fora do seu alcance, que você precisa fazer um curso de 10 anos para aprender a fazer. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É o que está escrito aqui. O que você precisa fazer? O que você precisa ter? Qual é a qualificação que você precisa para louvar ao Senhor? Você precisa respirar. Você está respirando? Testa comigo assim, ó. Respirei. Bom, então é para você. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E quanto tempo da minha vida cumprir isso tem que ocupar? Bom, tem que ocupar todo o tempo da sua vida. Esse dever deve ocupar toda a sua vida. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, esse mandamento, irmãos, que tem a ver com a maneira como nós falamos e pensamos em Deus, ele ordena que nós louvemos a Deus por o tempo todo, por toda a nossa vida. E que sempre que tiver uma situação, a gente clame e busque ao Senhor para resolver, para trazer socorro, para nos acudir. Amém? Então, a importância desse mandamento, né, ela fica ainda mais clara. Então, irmãos, a importância desse mandamento, ela fica ainda mais clara quando nós notamos a oração do Senhor, certo? Porque o que é que esse mandamento fala? Ele fala sobre a honra ao nome do Senhor, ele fala sobre o louvor ao nome do Senhor, sobre a adoração ao nome do Senhor, certo? Muito bem. E a oração do Pai Nosso, como é que ela começa mesmo? Mateus 6,9, não precisa nem ler, está na cabeça. O Senhor Jesus falou, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então, o primeiro pedido na oração do Senhor Jesus, que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, é para que o terceiro mandamento seja cumprido. A primeira coisa que você pede, Pai Nosso que estás nos céus, primeira coisa que eu vou pedir para o Senhor, faz o terceiro mandamento ser cumprido. Santificado seja o teu nome. Que o nome do Senhor não seja tomado em vão. Né? Em outras palavras, quando nós oramos, quando você ora o Pai Nosso de manhã, o que você está pedindo? O que você está pedindo? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos a Deus que nos dê, entre outras coisas, oportunidades para cumprir este mandamento. Entendeu? Então, é muito importante, irmãos, é muito importante esse mandamento. Porque quando você pede, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, você está falando, Deus, me dê oportunidades para louvar, para glorificar, para clamar a Ti, para buscar ao Senhor, para honrar o Teu nome, para não tomar o Teu nome em vão. E essa importância fica ainda mais reforçada pela advertência de Deus, no próprio mandamento. Ele fala assim, que Ele não terá por inocente aquele que tomar o Seu nome em vão. Que coisa, hein? É sério esse mandamento, é muito sério. Porque Deus fala, eu não vou ter por inocente. Ou seja, não vou passar por cima. Quebrou esse mandamento que não vou passar por cima. Não vou ter por inocente. Né? O Senhor com certeza julgará a transgressão a esse mandamento. Por mais que os homens pensem que este é um pecado menor, né? Alguém pode pensar, isso é um pecadinho, é uma blasfêmiazinha aqui, uma coisinha de leve, né? Mas a verdade é que o pecado contra este mandamento é seríssimo. E isso é assim justamente porque o cumprimento deste mandamento é o consequente do primeiro mandamento. Né? Se você adora somente ao Senhor, se você crê no Senhor, e se nós não temos nenhum outro, só Ele,
Então nós vamos dar a Ele toda a glória e vamos buscar a Ele em todas as nossas necessidades. Dar a Ele toda a glória e buscar a Ele em todas as nossas necessidades, ok? Então, a gente vai parar por aqui hoje no terceiro mandamento. Semana que vem a gente continua, tem mais algumas coisas para falar aí no terceiro mandamento. Algumas dessas coisas que a gente vai falar, na verdade, são algumas obras que tem esse mandamento. Nós vamos acompanhar, principalmente o pensamento de Martinho Lutero a respeito do terceiro mandamento. Pai querido, muito obrigado por esta aula. Peço que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, nossa fé, e abençoar o coração desses meus irmãos, para que eles possam, meu Pai, junto comigo, aprendermos, meu Pai, nós possamos aprender a louvar o Senhor em todo o tempo e a buscar o Senhor em toda situação, em nome de Jesus. Amém.